Estamos acompanhando uma grande atualização, no caso de uma mãe de Connecticut que supostamente tentou matar o marido separado, envenenando o vinho dele com anticongelante. Kristen Hogan enfrenta novas acusações, agora por suposta fraude envolvendo seus filhos. O que novos documentos judiciais revelam sobre as perguntas que duram anos a respeito de quem é o pai dos filhos dela e por que essas perguntas agora estão levando a novas acusações. Acompanhamos o caso pela Law and Crime, sou Chris Stewart. Uma mãe de Connecticut, que vivia em área nobre em uma casa de mais de $1 milhão, é acusada de tentar matar o marido ao envenenar uma garrafa de vinho com anticongelante, quando ele não estava em casa. Mas isso parece ser só parte da história. Este é um vídeo de Kristen Hogan quando ela foi ao tribunal de Connecticut, acusada de tentativa de assassinato em outubro. Ela está atualmente em prisão domiciliar após pagar uma fiança de $100 mil. Parece que essa mulher vem de uma família muito rica. E também parece que ela tem tido alguns problemas há anos relacionados aos seus 2 filhos. E a questão de quem é o pai deles. E isso aparentemente está levando a novas acusações. Antes de entrar nessa parte, deixe-me lembrar como a história de Kristen virou notícia nacional. Kristen Hogan morava em Ridgefield, Connecticut, uma cidade sofisticada na divisa com Nova York. E a casa onde ela morava, o endereço onde ela e o marido separado viviam, era avaliada em mais de $1 milhão. Essa é a foto dela na delegacia. Ela foi presa em outubro e isso foi o resultado de uma investigação que começou em agosto. Bem, a investigação sobre as acusações de tentativa de assassinato do marido separado dela. Agora, Hogan está em uma amarga disputa pela guarda com seu marido separado. Os dois, eles têm pelo menos um filho juntos. Agora, Hogan disse à polícia que eles estão separados desde maio deste ano. Ela diz que foi tão ruim que seu marido separado chegou a mandar rebocar o carro dela porque estava no nome dele, e então ela teve que se mudar para a casa dos pais. O endereço dos pais dela, aliás, é uma casa que vale mais de $3 milhões. Descobrimos que os problemas com Hogan vêm de anos atrás. Antes de começarmos, quero falar sobre o que ocorreu em 5 de agosto. O marido separado de Hogan disse que ele tinha família em casa e alguém trouxe uma garrafa de vinho. Eles não terminaram o vinho, então colocaram a rolha e guardaram. 2 dias depois, aquele marido separado e Hogan, eles tinham uma audiência marcada porque Hogan, a mulher, havia feito uma denúncia. Hogan não foi à audiência, apesar de ter feito a denúncia que a motivou. O homem disse, enquanto ele estava no tribunal, esperando por Hogan, ele recebeu um alerta do roteador Wi-Fi da casa dele dizendo que o celular de Hogan supostamente estava lá dentro. Quando a suposta vítima chegou, Hogan não estava. Isso foi em 5 de agosto. Avançando 5 dias, chega-se a 10 de agosto. O marido separado contou que bebeu um pouco do vinho da festa de alguns dias atrás. E quando acordou de manhã, estava vomitando e teve que ir para o hospital. Os médicos, inicialmente, pensaram que ele tinha um derrame, pois falava arrastado e mal conseguia ficar em pé. Segundo a Polícia Estadual de Connecticut. Agora, a Polícia Estadual testou aquela garrafa de vinho e ela deu positivo para vestígios de um ingrediente-chave do anticongelante. Isso, supostamente, não era a única coisa na casa que continha esse suposto veneno. Enquanto essa parte da história acontecia, no dia 29 de setembro, o homem ligou para a polícia para avisar que a criança que ele tinha com Hogan estava no hospital. Essa criança, supostamente, estava apresentando sintomas semelhantes aos que ele havia enfrentado. Hogan supostamente disse aos assistentes sociais que seu ex-marido poderia estar envenenando a criança deles. Agora, com base nessas alegações, o ex-marido foi realmente retirado pela segurança do hospital. A polícia então começa a conversar com Hogan e ela disse a eles que acreditava que seu ex-marido estava envenenando seu filho. Ela também afirmou morar com o homem em tempo integral, mas, segundo o ex-marido, isso não era verdade.
mas ela realmente tinha acesso total à casa. Hogan disse à polícia que faltou à audiência judicial sobre sua própria queixa, porque, segundo ela, estava com a família em Rhode Island. Esse foi o dia em que o telefone da Hogan, lembre-se, estava supostamente na casa. Então a polícia contou para ela o que encontrou no histórico de buscas dela. E é aqui que a história fica surpreendente. Hogan supostamente pesquisou por cianeto de potássio, ferricianeto de potássio, citrato de cianeto, tiocianato de potássio e monoetilenoglicol. Além disso, ela supostamente pesquisou exatamente quanto dessas substâncias, entre aspas, seria suficiente para matar alguém e onde você poderia comprar essas substâncias. Ela pesquisou medidas como quilogramas para libras e aparentemente ainda não terminou. Ela também teria pesquisado pena por faltar à audiência judicial por conta própria. Agora, isso foi tudo um dia antes de Hogan não comparecer àquela audiência, na qual seu marido separado estava presente. Agora, quando foi confrontada sobre seu histórico de buscas, Hogan teria dito que não sabia do que a polícia estava falando e que ela só reconheceu o cianeto, ela diz, do seriado Psyche, que você deve lembrar, passou nos Estados Unidos da América de 2006 a 2014. Agora, Hogan, então, enquanto a conversa seguia, lembrou, entre aspas, que ela realmente comprou monoetilenoglicol em julho na Amazon, porque precisava limpar um tapete na casa da mãe dela. A polícia trouxe mais cartas à tona, segundo documentos judiciais. Eles disseram que, com base nas informações do Wi-Fi, sabiam que ela estava dentro da casa do ex-marido e também contaram para ela como ele foi hospitalizado, com o mesmo produto químico que ela disse ter encomendado para limpar o carpete da mãe dela. Então, parece que Hogan, supostamente, confessa até certo ponto. Ela, supostamente, disse à polícia que nunca teve a intenção de matar o ex-marido, mas, abre aspas, queria deixá-lo doente como vingança por ele ser abusivo mentalmente. Vou mostrar o que os advogados dela dizem sobre essa parte do caso em breve. Hogan, então, supostamente disse que não mediu quanto colocou na garrafa de vinho. Questionada, se colocou o suposto veneno em outro local da casa. Ela confirmou, em uma garrafa de chá gelado. Ela diz que não há como seu filho ou qualquer outra criança ter consumido aquele chá. Ela afirmou que sua busca por quanto do produto químico poderia matar uma pessoa foi depois que soube que seu ex-marido estava no hospital, não antes. Hogan foi presa e responde por tentativa de assassinato por supostamente colocar anticongelante no vinho do marido. Também é acusada de interferir com um oficial. Hogan foi ao tribunal com seus advogados, que informaram o pagamento de $100 mil em dinheiro para a fiança. Parece que essa mulher é de família rica. Ela também foi autorizada a morar em Massachusetts, em prisão domiciliar, com seus avós. Ela está indo para outro estado devido a uma ordem do Departamento de Crianças e Famílias que a impede de ficar na casa dos pais, em Connecticut, na casa de mais de $3 milhões onde vivia. Ela usará a tornozeleira eletrônica com GPS e verá um agente de condicional semanalmente. Hogan foi ao hospital para avaliação de saúde mental antes de ir a Massachusetts, após pagar fiança. Agora, nesse caso, Hogan só deve comparecer ao tribunal no ano que vem. Mas há um novo caso que essa mãe está enfrentando. Kristen Hogan se entregou à polícia em Connecticut em 11 de dezembro. Esta é sua nova foto de ficha criminal. As novas acusações contra Hogan são 3 de perjúrio e uma de adulteração de provas. E este é o motivo. A polícia estadual afirma que prendeu Hogan por tentativa de homicídio. Eles descobriram que ela estaria supostamente envolvida no que eles chamaram de, abre aspas, ato enganoso, relacionado a uma batalha pela custódia envolvendo seus filhos. Encontramos registros do Tribunal de Connecticut que mostram que houve algumas grandes dúvidas sobre quem é o pai dos 2 filhos dela. A polícia diz que Hogan deu à luz seu primeiro filho em setembro de 2020. Registros do tribunal mostram que Hogan foi casada com outro homem de março de 2020 até outubro de 2021. A polícia diz que um teste de paternidade mostrou que esse homem não era o pai do primeiro filho dela. O ex-marido dela
que ela teria tentado envenenar com anticongelante no vinho é o pai da criança. Hogan, então, deu à luz seu filho, no mesmo mês em que se divorciou do outro homem, em outubro de 2021. A polícia diz que Hogan afirmou que sabia quem era o pai, mas não quis dizer o nome dele. Agora, isso gerou uma disputa e pediram um teste de DNA. A polícia menciona um investigador público que seguiu Hogan até o exame de DNA em abril de 2024. Eles afirmam ter visto Hogan levar um menino para o exame e depois a seguiram por horas. Depois disso, o resultado do teste mostrou que não apenas o marido afastado dela não era o pai daquela criança, mas que ela também não era a mãe da criança. Como isso acontece? Segundo a polícia afirma que Hogan levou seu sobrinho para aquela consulta, não seu filho. Então esse é o suposto ato enganoso do qual estamos falando. Além disso, a polícia afirma que as imagens de vigilância mostraram a mãe de Hogan com ela na consulta de DNA, mas o advogado da mãe de Hogan nega que sua cliente soubesse do suposto plano da filha de levar o filho da irmã para fazer um teste de DNA, supostamente para despistar todo mundo. A Polícia Estadual informou que conversou com a irmã de Hogan, mãe do menino supostamente levado por ele para o teste de DNA. E ela disse que não fazia ideia de que sua irmã supostamente faria isso. E também disse que não acredita que sua mãe estaria envolvida nesse suposto plano. Hogan foi detida sob fiança de $50 mil e deve comparecer ao tribunal em 23 de dezembro por essas novas acusações. Junte-se a nós agora para falar um pouco mais sobre esse caso, ou deveríamos dizer casos, porque neste momento eles são separados, com o advogado de defesa criminal Eric Fares. É sempre bom ter você no Law and Crime. Lendo sobre isso, foi chocante, porque ela já enfrenta acusações graves de tentativa de assassinato pelo que foi acusada de fazer com a garrafa de vinho, mas neste caso, realmente aprofunda algumas das questões de paternidade que ela teve, questões de custódia com seu marido separado e um ex-marido. O que você achou ao ler sobre o que a polícia agora a acusou? Bem, poxa, Cris, acho que uma coisa que percebi como tendência é o quão rápido as coisas podem escalar quando a origem dessas disputas é um caso de custódia. Isso é algo tão carregado de emoção que leva as pessoas a fazerem coisas absurdas. E essas são as alegações aqui, não só com a tentativa de assassinato, mas também com essas supostas atividades enganosas no caso de direito de família. A ré só está cavando um buraco maior para si, o que não surpreende nesse contexto acalorado de disputa de custódia. Analisando isso, parece separado. No momento, temos o caso de tentativa de assassinato em andamento. Ela deve ir ao tribunal no ano que vem por esse caso e está em liberdade sob fiança. Agora será julgada por novas acusações. 23 de dezembro. Qual a chance desses casos seguirem separados? Bem, você sabe, se eu fosse o promotor, talvez eu explorasse a possibilidade de juntar esses casos. Existe um fio condutor entre todos eles. As disputas familiares parecem ser um motivo para a tentativa de assassinato, e é nesse contexto que essas táticas enganosas de DNA supostamente ocorreram. Também envolve partes semelhantes, sabe? O mesmo réu, a mesma família está envolvida. Por outro lado, se eu sou a defesa, estou tentando ao máximo manter essas questões separadas. Porque você não quer que um júri, em um caso de tentativa de homicídio, saiba de suposta medida desonesta no caso do DNA que pode afetar a credibilidade do réu. Quais critérios determinam se casos assim serão combinados? Diferentes jurisdições têm regras distintas sobre isso, como no Colorado, onde atuo. Uma regra potencialmente aplicável é se é a mesma série de transações criminais que deu origem a um evento final. Aqui isso é discutível, certo? A questão do DNA veio antes do suposto envenenamento. Então, será que isso vai ser combinado? Se eu fosse a defesa, diria: meritíssimo, não junte esses casos, pois isso prejudicará meu cliente. Mesmo que haja alguma relação entre os dois casos, um júri vai ouvir sobre essas coisas de DNA e pode usar isso contra o cliente na acusação de tentativa de homicídio. Acho que a defesa vai tentar manter esses casos separados o máximo possível. Acho que, se você fosse promotor, tentando descrever quem ela é,
No caso de tentativa de homicídio, essa pessoa que iria a extremos para supostamente tentar matar seu marido separado, e eu sei que a defesa dela disse que isso na verdade era, acho que, uma relação muito volátil e tóxica de idas e vindas com o marido separado. Mas agora, você acrescenta que ela está sendo acusada de levar o sobrinho para se passar por seu filho em um teste de DNA. Sabe, quando se trata de como o caráter dela pode ser visto no caso de tentativa de homicídio, isso seria realmente ruim. Mesmo que esses casos não sejam combinados, um promotor pode pegar. Bem, ela responde por acusações nesse outro caso, é disso que está sendo acusada. Você pode usar isso e acrescentar ao seu caso de tentativa de assassinato? Sabe, mesmo que os casos permaneçam separados, pode haver alguns fatos em um caso que sejam relevantes para o outro caso. Então, aqui, sabe, como promotor, você quer contar toda a história para o júri, você quer meio que começar do início e mostrar como isso escalou, quais eventos desencadearam as supostas acusações de envenenamento. E, sabe, a enganação, no caso de direito de família, faz parte disso. Se eu fosse promotor, certamente referiria a esses eventos. E também, Cris, se o réu fosse testemunhar no caso de tentativa de homicídio, acho que isso abre espaço para que essas práticas enganosas anteriores sejam apresentadas, porque isso vai contra a credibilidade dela. Os promotores vão dizer que o júri deve saber sobre elas. O que você acha de essas práticas enganosas pelas quais a polícia a acusa estarem ligadas ao teste de DNA? Ela está enfrentando essas acusações de perjúrio por isso, adulteração de provas, e isso está relacionado a algo que aconteceu em 2024. Então já faz mais de um ano desde que tudo isso aconteceu, ou aproximadamente um ano desde que isso aconteceu. E então, ela é presa em 2025 pela acusação de tentativa de assassinato. E eu acho que foi depois, só lendo o que a Polícia Estadual de Connecticut escreveu, que foi tipo, depois que eles começaram a investigar a tentativa de assassinato, eles também encontraram esses atos acontecendo. O que você acha disso? Ela já estava por aí, mas só agora enfrentou acusações? Sabe, essa parte é um pouco curiosa. Se a polícia tinha informações concretas de que ela basicamente estava mentindo para o tribunal com essa história de DNA, por que não apresentar as acusações antes? O fato de eles terem esperado, eu acho que não ajuda o governo. Acho que a defesa vai dizer: o governo está acumulando coisas e já teve oportunidade. Se eles achassem que isso realmente era um crime para processá-la por isso, eles escolheram não fazer isso até que a atenção da mídia nacional veio para esse caso. E agora veja só, eles estão tentando pesar a mão sobre ela. Então você pode tentar fazer um argumento de justiça pela defesa, dizendo que essas acusações, se forem válidas, deveriam ter sido feitas há muito tempo. Ao ser presa por tentativa de homicídio, sua fiança foi de US$ 1 milhão. Parece que ela vem de uma família rica, pelo que parece. Digo, só pela casa em que ela morava, a casa dos pais onde ela estava, ela contratou advogados por US$ 100 mil em dinheiro e está em prisão domiciliar em Massachusetts desde então. Essas novas acusações podem afetar a fiança dela, no outro caso, se o promotor disser: ela não só é acusada de fazer isso com a garrafa de vinho, ela fez isso tanto com o sobrinho quanto com o filho ao mesmo tempo. E de acordo com os documentos policiais que lemos, não parece que a mãe ou a irmã dela tinham qualquer ideia de que ela estava fazendo isso. Segundo esses documentos policiais, ela levou a criança para o teste de DNA sem que elas soubessem. Se eu fosse o promotor, entraria com uma petição imediatamente para tentar aumentar a fiança dela devido a esse novo fato. Aqui está o motivo. Se um juiz permite que alguém seja solto sob fiança, o principal é saber se podem confiar que o réu cumprirá as ordens do tribunal enquanto responde em liberdade sob fiança. Se eu sou o promotor, argumento, ela já mostrou. Ela não só descumpre as ordens do tribunal, mas também engana ativamente o tribunal para tentar melhorar sua situação. E, portanto, ela não pode ser confiável fora da custódia, e a fiança deve ser aumentada. Eu não ficaria surpreso se tal moção fosse apresentada em nome do governo. Em casos de tribunal de família, muitos eram na esfera civil. Ao analisar os registros do tribunal, há várias moções sobre testes de paternidade das crianças ocorrendo há anos. Com que frequência essa transição do tribunal civil para o tribunal criminal acontece, como estamos vendo? Assustadoramente frequente.
Infelizmente, há tantas coisas que acontecem nesses casos de divórcio que são inflamáveis, que ultrapassam o limite do legal. Gente, é tudo ou nada, né? É o filho deles que está em jogo, então eles estão dispostos a ir longe demais, às vezes até longe demais, para conseguir o que querem. Nesse caso. E aqui, há alegações de que ela cometeu perjúrio e também basicamente enganou o tribunal quanto à natureza das provas de DNA apresentadas em cumprimento a uma ordem judicial. Ela sabia que o juiz ia analisar isso e tentou enganá-lo. Isso é um grande problema para ela. E eu me lembro que depois da audiência de fiança dela, onde ela conseguiu pagar US$ 100.000 em dinheiro, os advogados dela disseram, depois disso, ela faria uma avaliação de saúde mental. E olha, não conheço a situação de saúde mental dela, quero dizer. Claramente houve algumas alegações de engano. Houve alguns problemas que aconteceram, quero dizer. Tentar matar alguém, supostamente, envenenando uma garrafa de vinho, isso é algo que pessoas de fora diriam. Algo está errado com quem faz isso e ela está sendo acusada agora. Mas qual o critério para a defesa de saúde mental em caso de tentativa de homicídio? Sabe, Chris, o critério é bem rigoroso. Não é como nos filmes, onde a absolvição por inimputabilidade por insanidade acontece sempre. Essa simplesmente não é a realidade. O critério geralmente é que a Ré tinha uma doença ou transtorno mental que a impedia de compreender a ilicitude de sua conduta. Ela realmente não conseguia distinguir entre o certo e o errado devido ao efeito dessa doença ou transtorno mental. Esse é um critério extremamente rigoroso. Qual é essa doença ou transtorno mental? Sabe, às vezes falamos sobre esquizofrenia, transtorno bipolar, esse tipo de coisa. Até agora, não conheço diagnóstico assim divulgado publicamente em caso como este. Mas dizer que ela não sabia que o que estava fazendo era errado, isso meio que é contradito pela natureza calculada do engano no qual ela supostamente se envolveu ao fornecer o DNA do sobrinho e fingir que era de outra pessoa. Quando se trata do caso de tentativa de assassinato e você não tem apenas a garrafa que testou positivo para anticongelante, você tem o marido com isso no organismo. De acordo com a polícia, você tem pesquisas no Google sobre o tipo de substâncias químicas envolvidas. Ela, até certo ponto, falou um pouco sobre isso no hospital também. Parece que há muitas evidências contra ela. Ela parece ter advogados caros porque vem de família com recursos. O que esses advogados provavelmente estão fazendo agora enquanto constroem a defesa dela contra a acusação de tentativa de homicídio. Claro, então tentativa de homicídio, é claro, é uma acusação extremamente séria. Do ponto de vista da defesa, você deve dissecar e analisar os elementos perguntando: há evidências suficientes para cada elemento? Para a tentativa de homicídio, é preciso provar que ela tentou matar alguém de forma intencional. Esse era seu objetivo. Acho que alguns relatos sugerem que a defesa dela pode ser: ela surtou e tomou uma decisão horrível. Mas ela só queria machucá-lo. Ela não tinha a intenção de realmente tirar a vida dele. E há alguns relatos nesse sentido. Se for esse o caso, se a defesa conseguir convencer o júri disso, isso é uma acusação bem menor pela qual alguns anos de prisão podem ser aplicados em vez de décadas. Existe grande diferença entre tentativa de homicídio e crimes menores que acho que eles tentarão argumentar ao júri. Como funciona? Se ela for acusada e comprovada a tentativa de homicídio por uma declaração dela, algo como "eu não queria matá-lo". Se essa for mesmo a defesa dela e o júri acreditar, ela não é culpada de tentativa de homicídio. Ou seja, como funciona para que você seja acusado de algo menor? Porque ela ainda fez. Se for verdade, colocou anticongelante no vinho. Em várias jurisdições, inclusive no Colorado, onde atuo, existem os chamados crime menor incluído e crime menor não incluído. Basicamente, como isso funciona é que se alguém está sendo julgado por tentativa de homicídio e não conseguem provar a intenção de matar, mas se provarem a intenção de ferir, isso pode ser reduzido para um crime menor, como agressão. Agora, agressão, em muitas jurisdições, uma agressão simples é apenas uma contravenção. Agora, seria agressão com intenção de causar lesão corporal? Essas são todas nuances que podem ser analisadas no julgamento. Mas só porque eles não conseguem incriminá-la pela acusação mais grave, não significa que ela está livre de outras acusações importantes que podem ser delitos menores. Agora, ela conseguiu pagar a fiança.
Há muitas pessoas acusadas de tentativa de homicídio que não veem o lado de fora de uma cela até o julgamento. E se são consideradas culpadas ou inocentes, ela pagou $100.000 de fiança. O que achou? Sei que muitos vão dizer, aqui está alguém com dinheiro. E elas conseguem sair e ir para casa ou não precisam viver em uma cadeia. Durante o processo, muitos não conseguem pagar $100.000 em dinheiro. É uma mudança de jogo quando um réu consegue pagar fiança e lutar do lado de fora? Quero dizer, olha, quando tenho clientes que estão sob custódia, não posso enviar um e-mail para eles pedindo informações urgentes, não posso mandar uma mensagem, não posso ter esse fluxo contínuo de comunicação. Além disso, eu tenho que ir lá e, entregar documentos físicos para eles revisarem. Isso leva um tempo? Eles me ligam uma semana depois e dizem: Ei, eu olhei isso, aqui está meu feedback. Enquanto tudo isso pode ser feito em 20 minutos se a pessoa estiver em liberdade. Então, quando o indivíduo está sob custódia, isso pode tornar a representação extremamente lenta. E muitas pessoas simplesmente não têm a oportunidade, os recursos financeiros como este réu teve, para estar em liberdade e lutar com toda a força. Vamos ver o que acontece. Um novo desdobramento complica um pouco as coisas, apenas analisando os documentos do tribunal e tentando entender o tipo de punição, se houver, que essa mulher pode acabar enfrentando. Mas certamente é uma história muito interessante. Vamos ver o que acontece a seguir. Eric Fedis, advogado de defesa criminal do Colorado. Obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo para estar conosco no Law and Crime. Nós agradecemos. Obrigado por me receber, Chris. Hogan retorna ao tribunal em 23 de dezembro por perjúrio. Quanto à tentativa de homicídio, ela deve voltar ao tribunal em janeiro. Isso é tudo para o caso da Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.